Fala pessoal, começando aí mais um vídeo de fechamento. Hoje dia 20 de outubro, mais uma segunda-feira, iniciando aí mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, vamos lá. Ibovespa, tá? Só lembrando que o vídeo que eu postei no final de semana, acredito que ficou bem bom, tá, pessoal? Olhando agora o início da semana, né, que já abriu o mercado, deu ali para extrair bastante coisas interessantes, pelo menos para o decorrer, né, já do início da semana, tá? Então, de fato, fluxo comprador no Ibovespa nesse início de semana, né, no momento negociando a 0,84 positivo, marcando fundo nesse momento na região dos 140 mil pontos. Lembrando que esse fundo só vai ser confirmado com a renovação de máxima. Tá? Por enquanto, essa é a maior expectativa, que até o fechamento de sexta, a gente tem o Ibovespa voltando para testar ali o seu topo histórico na faixa dos 147.500 pontos. Tudo bem? Olhando para o dólar, pessoal, né? Bolsa para cima, então o dólar para baixo. Nesse momento negociando a 0,70 negativo, devolveu toda essa alta da sexta-feira retrasada, demonstrando que no momento fraqueza de movimento e voltando para dentro da sua congestão anterior, tá significando aí fraqueza nesse movimento de impulsão e deixando o movimento aqui mais lento, mais demorado, novamente com viés mais travado, mais negativo, tá? O dólar aí que volta para dentro da sua congestão, deixando o mercado mais travado. Partindo lá fora, tá, pessoal? Temos o S&P negociando a 1%. Ao que tudo indica, vamos ter a tentativa de renovação de máxima histórica, que é dado caso o ativo venha a romper a região ali dos 6.770 pontos. Vamos ter, né, o S&P renovando máxima histórica e acionando mais um pivô. Temos o índice da Nasdaq também já brigando lá naquela região e renovando máxima histórica, tá? Então já devolveu toda aquela baixa de volatilidade muito por conta da questão geopolítica de briga entre Estados Unidos com China. O mercado já recupera toda aquela falsa queda duas, três sexta-feiras passadas, né? Não me lembro agora, mas enfim, já recuperou tudo. Temos também o Dow Jones se recuperando, né? A gente pode perceber que ele travou de fato naquela região que nós tínhamos marcados, foi o que sustentou o preço nesse momento, e agora o ativo está prestes a voltar a testar a sua máxima histórica e quem sabe retomar um movimento direcional para cima. Tá? Então temos a recuperação das bolsas lá fora nesse momento. Temos o DXY, né? Então o dólar contra uma cesta de moeda nesse momento um pouco mais travado, ainda fazendo aqui o processo de correção. Zona mais forte de suporte um pouco mais abaixo nos 97 dólares e 80 centavos. Acima, ponto principal que deve ser testado, a faixa dos 100 dólares. Tá? Temos minério de ferro mais fraco nesse momento, mas ainda trabalhando dentro de uma estrutura de alta, tá? Mas passando por um processo de correção aqui em topo. Tá? A correção essa que é uma correção normal, ok, pessoal? O petróleo Brent segue ainda fraco lá naquela região de fundo, porque mesmo em uma região de suporte, já de um movimento esticado na venda, não tem muito interesse comprador ainda pelo ativo aqui nessas regiões, tá? O ouro segue renovando máxima histórica, né? É absurdo isso, cara. Hoje mais uma alta aí de 2,74, cravando mais um alvo de 200% desse movimento. Tá, agora a gente já pode começar a caçar outros alvos. Eu vou até colocar no gráfico semanal aqui, olha. Porque no diário tá começando a ficar ruim até de olhar o gráfico, né? Cara, tá subindo em linha reta, legal isso aqui. Quem diria, né? Deixa eu ver se eu faço uma projeção aqui maior dessa última reacumulação. Provavelmente já bateu todos os alvos.
Vamos projetar esse último pivô, então. Vamos só colocar aqui o 168, 050 não, 618 já foi, o 100 também já foi, 618, 1618 e 2 então, é isso. Próximo alvo, $5.180 para o ouro. Rapaz, sinistro, hein? Prata, segue o movimento aqui mais de alta, né, cabeção? Só ainda não renovou máxima histórica. Que mais que tem? VIX, nada. As criptos, ainda mais parado, tá, pessoal? O Bitcoin segue numa região de suporte, tá? Se sustentando nessa região dos 105 por enquanto. Mais abaixo, a região de suporte fica lá nos $100. O Ethereum também segue trabalhando dentro de uma tendência de alta, correção normal. Tem o suporte mais próximo ao preço, ou seja, o suporte prévio que segura essa estrutura no curtíssimo prazo, na faixa dos 3.540, abaixo dessa região, que eu entendo ser uma região aí muito boa para recompra, caso volte para cá, que é uma região de defesa bem forte, que é essa faixa aqui dos $3.200, tá? Essa região aqui, que inclusive está até de amarelo, é uma zona aí bem interessante para avaliar novas compras, caso o Ethereum volte para cá. Ondo, o SDT, segue ainda mais parado, não conseguiu se recuperar, né? O mercado está mais parado, segue trabalhando nessa região de suporte do 0,70. Temos Link. Essa aqui já ganhou um pouco mais de força, por enquanto que sustenta essa movimentação aqui de alta ainda, essa região dos $16, tá? O preço para aqui e tenta formar um fundo, vamos ver se ele vai sustentar, mas por enquanto, zona de trava de curtíssimo prazo é os $16. Passando rapidamente por ENA, o SDT, que eu também tinha comentado com vocês, ainda está mais fraca, mas trabalha numa região aqui também de demanda, tá? Mas por conta daquela grande distorção de preço, ainda não vejo nada tecnicamente aqui muito interessante, a não ser compra nessas regiões, contando e considerando já essa referência, tá? Aí aqui nessa região aqui tem zona de compra para quem quer e tem espaço na carteira para tomar risco, tudo bem? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, tá? Então, os comentários, o feedback e as sugestões, né? As participações pelos comentários também ajudam bastante, tá? Então, muito obrigado. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar as análises aqui nos comentários, né? Os pedidos do ativo que você deseja e eu trago a análise aí para o dia seguinte. Tudo bem? Bom, pessoal, CMIN3 está um dos destaques aí, hoje negocia 5,20, não sei que tem bastante pessoas aí compradas, eu acabei ficando para trás, né, aguardando correções um pouco mais para baixo. Ótimo, o papel segue subindo forte, tudo indica que vai vir para testar essa região de resistência, não sei o que o Profit altera meus estudos. Próximo alvo lá na região de 6,20, quem está posicionado não tem motivo algum para sair, é só conduzir aí a operação, tá? Tem aqui possibilidade de colocar um stop aqui embaixo agora no 5,27. Quero apertar mais. 5,47 é outra opção de stop. Bem bonito o papel, tá? Bem bonito mesmo. E Duque, que eu comentei com vocês tanto no vídeo de sábado quanto no decorrer das duas últimas semanas, hoje acabou não dando nem oportunidade para entrada, né? O ativo abre com leve gap e sobe o restante do dia negociando nesse momento 4,70 positivo, tá? Quem pegou aqui no reteste se deu bem, olha, que eu já tinha deixado o estudo aqui, né? Era a entrada aqui, o stop aqui embaixo eu comentei com vocês. O papel sobe 7,23, tá? Agora não tem mais nada para fazer, né? Fleury não vejo nada para fazer nesse momento, abre com gapzinho de baixa. Prio 3 também não vejo mais nada para fazer nesse momento em específico, olha. Ele só chega na região de defesa aqui, testa a região de defesa,
mais um pouco aqui nos 35,19, tem aquela possibilidade de compra que eu comentei lá no vídeo do final de semana, tentando defender essa região aqui, olha. Acreditando que ele possa lançar uma perna ainda para cima, tá? Essa é a possibilidade em Prio 3 que está dentro do contexto. Fora isso, temos Desk 3 que eu queria trazer para vocês, olha lá, 101%, pessoal, olha isso. Não vou conseguir dar zoom aqui, mas olha, 101% desde o estudo que eu trouxe para vocês e a gente mapeou aqui no YouTube, tá? Com a entrada aqui embaixo, olha. O ativo sobe aí 100% do ponto de entrada, tá? Esse ponto aqui eu posso até tirar, ele foi direto lá na região contrária do gráfico, olha. Que é aquele contexto mais em médio prazo, a região de suporte, vou buscar por compra, dentro de um contexto com lateralidade em um range amplo, ele já subiu direto lá para outra extremidade do gráfico, tá? Deu aí 100%, né? 101%. Grandene, tá? Vou passar por alguns ativos que nós comentamos no vídeo de sábado, no decorrer da semana aí, que já iniciaram a semana aí interessantes. Grandene sobe aí no dia de hoje 2%, altíssimo fluxo comprador, MACD virando para cima, tá? Um dos ativos aí mais interessantes que tem. Eu já venho comentando com vocês desse cenário de Grandene há meses, tá? De olho aqui nesse realinhamento de fluxo a favor desse movimento maior, tá? Então, da análise macro, análise micro, lá para o micro do micro, né, que é o gráfico diário, pegando esse movimento de realinhamento. Tá bem bonito o Grandene, gráfico diário, gráfico semanal muito bem alinhado, olha, desta região de defesa que é a âncora que sustenta essa estrutura até então de alta do ativo, né? É claro que aqui lateral, mas a referência que eu trabalho é de alta com esse fundo, com esse topo, que é mais alto que o topo anterior que ele deixou aqui, que originou uma mínima e ele quebra essa estrutura. Então, por isso o comentário dessa referência de alta, mas né, o ativo ele está lateral dentro de uma referência de alta. Essa trava aqui no curtíssimo prazo de alta é exatamente na região dos R$ 4,99, R$ 4,00, que não segurou o preço mais uma vez. Tem absorção de compra, né, que ele testa a região com um volume de venda. Na semana seguinte, conhecida como semana passada, tem absorção dessas vendas com alto fluxo comprador, né, pavio nessa região, zona de suporte, é uma compra com stop na mínima. Aqui não tem muito segredo, né, que foi o que eu comentei com vocês, inclusive abri o estudo na sexta-feira passada, antes de fechar o pregão. O que mais que andou, que nós comentamos? MRV3, tá? Também chegou a andar daquele estudo que nós comentamos, levando lá para o gráfico de 60 minutos. Quem pegou no reteste ali já se deu bem, né? Olha, parecido com o IDU, que a compra teria sido aqui, o stop lá embaixo de 3,95, o papel já subiu 5,50. Eu vou comentar alguns que deram stop, que foi todos aqueles contextos de venda que eu tinha comentado com vocês nas 2 últimas semanas, tá? Então, todas estopadas, tá, pessoal? E estopado e desconsiderou aquele cenário de venda, ok? Ó, Cogna 3 voltou tudo, lembra que estava 4% positivo? Eu fechei ela na sexta-feira, acho que com 2% de stop, né? E o trade estava 4% positivo. Já desconsiderou todas essas vendas aqui, tá? Outra também que eu estopei com 2% foi Sapri 11, que eu tinha comentado aqui com vocês. Ó, o papel voltou tudo. Outra que eu saí no 0 a 0, que também estava dando 4%. Sabesp, olha lá, voltou tudo. E tem mais alguma? Acho que foram essas, né? Foram aqueles cenários de venda e que deram todos errados, né? Simples assim. Deixa eu ver se tem mais algum, se eu lembro. Acho que não. Açaí 3, que eu também comentei, olha lá, tá rolando ainda aquele trade mais dinâmico pelo gráfico de 60 minutos, mas o papel tá um pouco mais fraco, tá? O setor de consumo aí mais fraco, tá? O ativo chegou a acionar a compra aqui, o stop tá correndo lá embaixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que nós comentamos recente e que andou bem. Do vídeo de sábado, por exemplo, PL3, sobe aí no dia de hoje 3,86, chegou a subir 4%, foi um ativo comentado domingo agora, né? Um dia atrás. Curi 3
Também inicia a semana dentro do contexto comentado e alertado para vocês no vídeo de final de semana. DIR 3, comentado ontem, um dia atrás, o papel sobe hoje 4,41, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui para comentar. Cirela, comentado no vídeo de domingo. Porém, o ativo já abre com leve gap aqui. Quem estava esperando ordem na pedra do fechamento de sexta-feira ficou para trás. Alpa 4, que eu comentei com vocês também que estava interessante, olha. O papel já está andando. 2,33. Bolsa aí bem interessante, tá? Voltou, pelo menos abriu a semana aí com força, ok? Alos 3 eu tinha comentado também, mas não estava dos melhores cenários, né? E ainda assim andou pouca coisa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Curio já falei. Multi 3 eu comentei com vocês no domingo também. MRV a gente já viu. Smart Fit também tinha visto, mas ainda o papel não... Nada. Ó, PSSA3 comentei domingo, olha lá, muito mais pela ótica dos 60 minutos. Quem pegou aqui já está no trade. Quem está esperando lá embaixo acabou ficando para trás. Deixa eu ver o que mais tem. Semin já comentou. Caixa de Seguridades eu comentei no domingo também com vocês, mas o papel ainda está bem mais fraco, né? Das melhores escolhas. Tem coisa melhor. Desk 3 eu já comentei. Ecor 3 eu comentei com vocês também. Olha, eu abri o estudo hoje. Tá nessa região aqui, olha, tentando defender essa zona de troca de polaridade, com stop aqui embaixo do 7,25. O alvo lá em cima nos 9,20. Deixa eu ver o que mais. MDia, se voltar um pouco, dá para tentar uma compra. Essa daqui, estoque 34, olha, bem bonito esse papel também, tá, pessoal? Pelo semanal ele vai acionar a compra aqui, olha. Nessa região com stop embaixo. Tá? Então, pela ótica dos 60 do gráfico semanal, bem bonito essa estoque 34, tá? Não tem o gráfico esticado no tempo gráfico semanal, tem as médias aqui uma próxima à outra, tá? Não está muito longe. Tudo indica que tentativa de renovação de máxima acima de R$107, tá? Então, estoque 34 tá interessante. Eu vou até abrir o estudo aqui com apenas 100 ativos nessa região, que seria o acionamento lá pelo gráfico semanal para nós acompanharmos, tá? Ficaria assim, olha. Uma segunda opção seria montar uma parte aqui, deixar um outro lote nessa região aqui e o risco um pouco mais embaixo, tá? Ou ir com a mão menor, rompimento da máxima lá pelo semanal compra, stop na mínima, tá? Essa estoque 34 também está interessante, tentando defender essa região aqui embaixo, olha, dos 91. Outra que eu comentei com vocês, log N, olha lá, log N não, perdão, log 3, pelo gráfico semanal, rompimento de máxima, stop na mínima, no vídeo de domingo, acionado aí também hoje, tá? O papel já sobe 3,5%. Que mais que tem? Fesa não andou. Camil também, olha, eu comentei com vocês de compra aqui embaixo, nos 4,99, com alvo lá na região dos 6 a 6,50. Papel andou bem. Agora já não tem mais nada para fazer. Tá? Que é Camil. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não. Motiva, olha. Eu comentei com vocês, não foi no vídeo de domingo, foi em algum vídeo do fechamento da semana passada, se não me falha a memória, olha lá. Região de defesa. Compras aqui próximo, o stop embaixo, alvo no topo. Procurar validações de compra em regiões internas de movimento para levar até a região externa. Ou seja, qual que é o movimento externo? A referência principal que eu estou analisando. Qual é? De alta. Eu tenho um fundo
e eu tenho uma máxima. Essa é a minha referência principal. Fundo, topo, tendência de alta do ativo, correto? Beleza, o que é movimento interno? São esses fundos que ele cria dentro desse movimento principal. Então eu tenho uma região de fundo aqui, tenho uma região de fundo aqui, que são fundos fracos, ou seja, liquidez, porque a referência principal são as extremidades. Então eu vou procurar as minhas operações próximas a essas regiões internas para carregar até a região externa. Que foi basicamente 1 hora de vídeo de domingo eu comentando esses contextos com vocês. Tá? E que foram a validação de reentrada com contexto de continuidade em alguns bons ativos que eu trouxe aqui para vocês. Tá? A Loop 11, olha lá a região de defesa também por enquanto. Está servindo de defesa, é aqui onde é o melhor ponto de compra, próximo a essa região. Tá? Cara de renovação de máxima histórica. A gente já vem acompanhando e mapeando esse ativo há meses. Tá? Quem está conduzindo o trade aí já está sem risco e muito bem posicionado, porque o ativo está com cara de renovar essa máxima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. A Small 11 que eu comentei no vídeo de domingo. Está nessa região aqui também. Deixa eu ver, já estou me estendendo demais. Outra para tomar risco, abrir isso tudo também, lembrei agora que eu vi, ó, Tegma 3, tá ainda na região de defesa, tá? Então compras aqui nessa região com stop embaixo, stop de 4.17, o alvo, topo anterior dos 38, tá? Também movimento externo, fundo, máxima. Movimento interno, esse fundo, ele perde, rompe falso por enquanto. Eu trabalho com uma estrutura e tendência de alta no curto prazo. Logo eu vou querer defender ainda essas regiões próximo à zona externa de movimento para tomar meu risco para eu tomar o meu risco controlado, ou seja, um risco ali bem curto, para tentar carregar até a região externa, tá? Então que acaba dando aí um payoff bem interessante, tá? Tem essa aí de Tegma também, deixa eu ver o que mais. Acho que é só, tá, pessoal? Tem muita coisa, foi interessante o início dessa semana aqui, tá? Algumas tranqueiraiadas ainda não entrou. Da minha carteira fechada aqui, eu tô na pedra de 2 operações que abriram acima do preço de entrada. Foda, né? Você escolhe os ativos e aí, cara, putz, abre acima do preço e ele não volta, né? Mas é coisa que não tem como a gente controlar, mas acontece. E é isso, pessoal. Mas assim, o interessante é que tem um contexto, seja para compra, seja para venda, mas é muito mais legal, é muito mais, entre aspas, divertido quando a gente tem um mercado entregando contextos ali que facilite, entre aspas, a nossa vida para tomar decisão e não é aquele mercado chato, aquele mercado travado. E então não dá para reclamar não, porque foi um ano aí bem interessante, com bastante contexto. E agora, realinhando esse fluxo, também deu novas oportunidades para tomada de risco aí também. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Perdão pela demora do vídeo. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.